Boa tarde a cada uma e a cada um. Em primeiro lugar, 2 agradecimentos especiais ao embaixador Abdelatif Abdul e ao presidente Collor, que foi o inspirador desse grupo, depois de uma viagem que ele fez ao Marrocos. E eu fui privilegiado em ele consultar se eu aceitaria estar aqui coordenando esse grupo de amizade parlamentar Brasil-Marrocos, e claro que eu aceitei na hora, pela amizade que eu tenho pelo Marrocos já faz muitos anos, através de sucessivos embaixadores que aqui estiveram. Nessa função, então, de coordenador desse grupo, que eu declaro aberta a segunda reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, que nessa tarde assume o título de Brasil-Marrocos, rumo a uma parceria global. Os objetivos são: 1. Ratificar, conforme documento aprovado pelo Grupo Parlamentar de Amizade, entre a Câmara dos Conselheiros do Reino do Marrocos e o Senado Federal da República Federativa do Brasil, presidido por Sua Excelência, o senhor embaixador Abdelatif Abdul, o plano de ação e o intercâmbio de visitas parlamentares. Segundo, depois de ratificar, deliberar sobre um programa de trabalho do grupo parlamentar. 3, considerações acerca das relações bilaterais com os nossos convidados, que aqui estão, representando os Ministérios das Relações Exteriores, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Educação, Cultura, Turismo e Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Eu abriria a palavra para cada um poder dizer uma palavra ou outra, ou 2, ou 3, ou quantas quiser, sobre a pasta respectiva e a relação com Marrocos. Agradeço a presença do embaixador do Cazaquistão, que aqui nos prestigia, e informam que a honra, além do embaixador do Cazaquistão, temos também aqui, obviamente, o embaixador Luiz Henrique Sobreira Lopes, que é diretor do Departamento de África do Ministério das Relações Exteriores, que participa também o Marcelo Baumbach, que é secretário de Ações Estratégicas da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, SAI, a ministra Carla Barroso, que deverá estar chegando ainda, que é assessora especial para assuntos internacionais do Ministério da Educação, o senhor José Guilherme Leal, que é auditor fiscal federal de agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aos quais esses todos agradeço a presença. Então, passando à pauta, que é ratificar, conforme documento aprovado pelo Grupo Parlamentar de Amizade entre a Câmara dos Conselheiros do Reino e o Senado da República, o plano de ação. Precisamos fazer a leitura do documento. Aqui embaixo. Introdução. Em conformidade com as decisões da mesa diretora da Câmara dos Conselheiros voltadas a dinamizar a atuação dos grupos de amizade parlamentares com vários parlamentos do mundo, o grupo de amizade entre a Câmara dos Conselheiros do Reino do Marrocos e o Senado Federal da República Federativa do Brasil, presidido por Sua Excelência o senhor Abdelatif Abdul, do Grupo Parlamentar de Equidade e Igualdade do Partido Istiqlal, foi formado sob a liderança dos excelentíssimos conselheiros, o senhor Rachid El Miniari, que é do Grupo Parlamentar União Marroquina do Trabalho, que ficou como vice-presidente, o senhor Mohamed Hassama, que é do Grupo Parlamentar União Nacional dos Independentes, que ficou como relator. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, Fronteiras e Territórios Marroquinos Ocupados, na Câmara dos Conselheiros do Rei. O senhor Ibrahim El Chikli, que é do Grupo Parlamentar Autenticidade e Modernidade, ele é um membro do grupo. O senhor Abdelkrim El Meridi,
do Grupo Parlamentar Confederação Geral das Empresas do Marrocos, que é também membro. Isso vê, senhor presidente Collor, que é um grupo do mais alto nível, que faz parte desses conselheiros do Marrocos, do Grupo Parlamentar de Amizade com o Brasil. Cabe dizer que o intercâmbio de visitas parlamentares, tivemos lá a visita de trabalho do senador Fernando Collor de Mello, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado do Brasil e ex-presidente da República do Brasil, que foi realizada de 18 a 26 de julho de 2017. Foi uma oportunidade para abordar-se detidamente com vários líderes parlamentares e governamentais temas de interesse comum, tanto quanto a questão do fortalecimento da cooperação econômica e comercial entre os dois países, que mostrou-se de suma relevância para ambas as partes, tendo em vista o potencial econômico do Marrocos e do Brasil e sua abertura aos mercados regionais, respectivamente, África e América Latina, no contexto do fortalecimento da cooperação Sul-Sul. Estes assuntos foram retomados e aprofundados pelas duas partes ao fim do almoço de trabalho, que foi oferecido pelo primeiro vice-presidente da Câmara dos Conselheiros, responsável pela diplomacia parlamentar e comunicação. O presidente Abdul e o vice-presidente do grupo, Meniari, na presença de Sua Excelência, o senhor José Humberto de Brito Cruz, que é o embaixador do Brasil em Rabat. Tal evento deu-se por ocasião da participação do senador Collor numa conferência temática organizada pela Academia do Reino, além das conversas mantidas com o presidente da Câmara de Representantes, o senhor El Habib El Malik, durante a semana de 20 a 23 de novembro de 2017. Eu peço licença para ler uma proposta de projeto de plano de ação. Nesse projeto de plano de ação, o que nós temos é que nas comunicações mantidas entre o primeiro vice-presidente da Câmara dos Conselheiros, responsável pela diplomacia parlamentar e comunicação, Sua Excelência, o senhor conselheiro Abdel Samad Caiu e Sua Excelência, o senador Fernando Collor, na presença do presidente e de membros do Grupo Parlamentar de Amizade Marrocos-Brasil, na Câmara de Conselheiros, as duas partes discutiram uma série de assuntos, a partir dos quais se pode esboçar o seguinte plano de ação de cooperação entre os grupos: o Brasil e o congênere marroquino. 1. Permanecer na linha da bem-sucedida visita histórica de Sua Majestade o Rei Mohamed VI à República do Brasil em 2004 e de suas perspectivas promissoras de um fortalecimento acentuado das relações marroquino-brasileiras em várias áreas. E aqui estamos para discutir a possibilidade de ouvir sugestões sobre estas áreas dos senhores representantes dos ministros. 2. Destacar a importância da cooperação parlamentar no fortalecimento e na manutenção das relações de parceria entre a Câmara dos Conselheiros do Marrocos e o Senado do Brasil, contribuindo assim para consolidar as relações de amizade existentes entre os dois países e nossos dois povos. Estabelecer, conforme acordado, esse é o terceiro item, uma comissão mista, composta pelos presidentes das comissões de Relações Exteriores e dos presidentes dos grupos parlamentares de amizade de ambas as casas, a fim de acompanharmos a implementação das ações de cooperação mutuamente acordadas e contribuirmos essencialmente para dar um impulso concreto e significativo a esta cooperação parlamentar. 3. Priorizar a ação dos grupos parlamentares de amizade entre as duas instituições legislativas, como ponte entre as duas casas, com ênfase no acompanhamento e na implantação de mecanismos de cooperação parlamentar. 4. Fortalecer a coordenação e a comunicação entre os dois grupos respectivos, Marrocos e brasileiro, por meio de consultas destinadas essencialmente a fazer perdurar suas atividades conjuntas, levando em consideração a posição geoestratégica dos dois países, sua abertura para os novos mercados na ótica da cooperação Sul-Sul, e fortalecer as relações econômicas e comerciais entre as duas partes, promovendo parcerias inovadoras
que se beneficiem das animadoras oportunidades de investimentos que existem potencialmente entre os nossos dois países. Quinto, incentivar o intercâmbio de experiências entre os integrantes dos dois grupos de amizade em questões relacionadas à cooperação parlamentar. Por exemplo, legislação e controle, diplomacia parlamentar e avaliação de políticas públicas, por meio de visitas periódicas destinadas a fortalecer os laços de amizade e cooperação com base em uma história comum, respeito profundo e compreensão mútua. Sexto, organizar um seminário sobre formas de fortalecer as relações marroquino-brasileiras, particularmente econômicas e comerciais, com a presença de representantes do Parlamento brasileiro e de especialistas nacionais e internacionais em coordenação com os setores governamentais envolvidos e com a Embaixada do Brasil em Rabat. Sétimo, realizar consultas extensas entre as duas instituições, nós e o Conselho no Marrocos, sobre uma série de questões regionais e internacionais em fóruns parlamentares internacionais para promover a paz e a segurança internacionais e alcançar o desenvolvimento sustentável. Finalmente, institucionalizar a cooperação entre as duas partes, por meio da assinatura de um memorando de entendimento e cooperação entre a Câmara dos Conselheiros do Marrocos e o Senado do Brasil, abrangendo todas as propostas mencionadas no plano de ação que eu li, que os dois grupos de amizade parlamentares decidam implantar em comum acordo. Isso é o plano, o projeto de um plano que temos como intenção. Dito isso, eu quero abrir a palavra, inicialmente, não sei se é o senador. Mas não era bom ouvir um dos dois antes ou põe-nos em deliberação logo? Deliberação, porque isso somos nós que temos que vamos, aprovar, porque isso foi aprovado por eles. Aí nós temos que aprovar isso. do nosso lado. Bem, com esse projeto de ação em mãos, que recebemos da nossa contraparte no Marrocos, o Conselho do Reino, eu coloco em discussão se há alguém que queira fazer algum comentário. Lamentavelmente, quintas-feiras à tarde é difícil termos senadores presentes. Senador Collor. Excelentíssimo senhor presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Brasil-Marrocos, senador Cristóvão Buarque, excelentíssimo senhor embaixador do Marrocos, do Reino do Marrocos no Brasil, que nos dá a honra da sua presença aqui, embaixador Adrohi, Sua Excelência o senador Cristóvão Buarque, presidente do Grupo de Amizade Brasil-Marrocos, acaba de ler a sugestão de um plano de ação enviado pelo nosso homólogo na Câmara dos Conselheiros do Marrocos. Câmara de Conselheiros, que é o equivalente ao Senado Federal no Reino do Marrocos. Então, é a proposta que eles fazem, os nossos companheiros conselheiros da Chambre de Conseillers do Marrocos, e Sua Excelência o senador Cristóvão Buarque, presidente deste grupo, coloca a deliberação do plenário dos senhores, aqui formado pelos senhores senadores que compõem o Grupo de Amizade Brasil-Marrocos. Coloca em deliberação e, em seguida, em votação. Eu gostaria de agregar a isso que acabou de ler a Sua Excelência, o presidente Cristóvão Buarque, que, quando lá estive em visita ao Reino do Marrocos, fomos recebidos pelo grupo que já formado no Reino do Marrocos, na Chambre de Conseillers do Marrocos, pelo Grupo de Amizade Marrocos-Brasil. Então, conversamos bastante
sobre as nossas relações, sobre o que é que nós poderíamos incrementar, em que áreas poderíamos avançar mais e, notadamente, tratamos muito da questão do acordo Mercosul-Marrocos, mas várias outras áreas foram abrangidas na relação bilateral também do Brasil-Reino do Marrocos. Então, eles ficaram de mandar esse trabalho, que agora foi lido pelo presidente Cristóvão Buarque, e nós também teremos oportunidade de aprovar ou não o nosso programa de trabalho, a nossa sugestão, que depois seguirá para eles, para que eles também deliberem a respeito. Por isso, o que eu gostaria de aditar é que essa proposta desse plano de ação que a Chambre de Conseiller nos oferece é um plano de ação que foi tratado com a presença, inclusive, do embaixador do Brasil em Rabat, o embaixador Brito, que participou desses entendimentos, com o conhecimento passo a passo do embaixador do Marrocos no Brasil, o embaixador Adhori. Então, todos são conhecedores desse assunto, do teor desse documento, e, por isso, se me permite o senhor presidente Cristóvão Buarque, eu me permitiria encaminhar favoravelmente a aprovação desse plano de ação apresentado pelo Grupo de Amizade Marrocos-Brasil. Eu, antes de passar para a aprovação pelos senadores presentes, os dois, eu quero dizer de uma satisfação que eu tenho ao ler a proposta, é a repetição, a ênfase na ideia de cooperação sul-sul. Nesse sentido, eu creio, senhor embaixador, presidente Collor, que nós deveríamos comunicar isto ao assessor do secretário-geral das Nações Unidas, que se dedica à cooperação sul-sul, para dizer que aqui temos um grupo. Trata-se de uma pessoa muito ligada ao Brasil, porque foi o representante do PNUD aqui em Brasília por muitos anos, que esteve aqui, inclusive, faz 15 dias, visitando o Brasil, o Sesquiac, e dizer a ele, eu creio que vai haver uma certa satisfação de que há um grupo de parlamentares com essa preocupação da cooperação sul-sul. E segundo, que não agora, mas depois, em conversa com o presidente Collor, que é o grande entusiasta dessa relação, e com o embaixador, pudermos trabalhar um cronograma, para não ficarmos apenas nas intenções. Eu creio que não é difícil trabalhar, por exemplo, cronograma do item 5 ou 6, não lembro o número, que fala em visitas periódicas, como também é possível o item seguinte de organizar um seminário sobre forma de fortalecer as relações marroquinos-brasileiras. Eu creio que a ideia desse seminário nós podemos discutir logo depois para tentarmos ter uma data no próximo ano, no primeiro semestre, para fazermos isso. Como o presidente Collor esteve no Marrocos, provavelmente, eu creio que podemos reivindicar que esse seminário seja aqui, trazendo os parlamentares que venham do Marrocos. Então, são esses dois pontos. Comunicar isso à entidade, ao órgão, ao assessor que cuida de Sul-Sul nas Nações Unidas e trabalharmos a partir de hoje à noite, que vamos estar juntos, ou na próxima semana, a definição de um cronograma de ações. Eu ponho, então, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Está aprovado. E agora o plano inicialmente elaborado no Marrocos passa a ser um plano dos dois países, dos dois blocos parlamentares. Pergunto se o embaixador quer fazer uso da palavra. Sim, por favor. Muito obrigado, senhor presidente Fernando Collor de Mello, senhor senador Cristóvão Buarque, senhor embaixador Luiz Henrique, grande amigo, também Gisela, grande amiga, senhores embaixadores, senhoras e senhores, eu gostaria de reiterar meus agradecimentos a todos os senadores que aceitaram de fazer parte, de integrar
de fato, esse grupo de amizade Brasil-Marrocos dentro do Senado Federal no Brasil e expressar minha plena satisfação pela adoção hoje do plano de ação sugerido pela Chambre des Conseillers do Reino do Marrocos para esboçar um tipo roadmap, um cronograma, como o senhor presidente disse agora há pouco, para aproximar as duas instituições legislativas entre Marrocos e o Brasil. Hoje em dia, senhores, a relação entre nossos dois países se destaca pelo duas ou três peculiaridades muito importantes. A primeira é o compartilhamento entre nossos dois países de valores de democracia, de abertura, de tolerância e de direitos humanos. Isso é muito importante. A segunda é a visão convergente entre nossos dois países, duas diplomacias, mutatis mutandis, pela agenda do desenvolvimento sustentável, pela prevalência do multilateralismo, sobretudo no comércio internacional, pela proteção do meio ambiente, como o Marrocos tive a oportunidade de expressar isso quando organizou a COP22, e pela promoção do approach-genre, da gender approach, do papel da mulher. E também, isso é um fato muito importante, foi dito agora há pouco, é que nossos dois países têm a mesma convicção de que uma parceria Sul-Sul de uma nova geração, segundo um novo conceito do Sul-Sul, poderia ser muito útil para o equilíbrio geopolítico mundial. Por esses motivos, o Marrocos e o Brasil temos o potencial de construir uma parceria global, como, aliás, foi adotado como emblema do grupo da amizade Brasil-Marrocos, rumo a uma parceria global. Isso é a palavra-chave, porque, bom, talvez se disse hoje em dia, bom, uma palavra muito usada, até que perde de sua substância, aquela parceria estratégica. Todo mundo quer construir parceria estratégica com todo mundo. Mas o Marrocos e o Brasil temos a lucidez de construir uma parceria global que abrange muitos setores e que tem um potencial. Depois a gente vai conversar sobre o marco jurídico, sobre a implicação de cada vez mais atores nessa parceria. Isso que distingue hoje em dia a relação entre o Marrocos e o Brasil, porque não é refém somente dos governos ou refém de atores privados ou de outros setores. Cada vez tem mais atores que se envolvem nessa parceria. E isso eu acho que é um fato, é um capital muito precioso que temos que potencializar entre nossos dois países para esboçar, para imaginar uma parceria Sul-Sul inovadora, como eu falei antes. Isso, o fato é muito importante porque também, devido às prerrogativas cada vez mais crescentes do Parlamento marroquino, tanto a Chambre des Conseillers quanto a Chambre des Représentants, a Câmara Baixa, que tem mais prerrogativas na formulação das políticas públicas, no controle das políticas públicas e também na ratificação dos tratados, dos convênios internacionais. Isso é muito importante que dever a diplomacia parlamentar estar presente na nossa parceria, porque vai permitir que os senhores senadores e os conselheiros, seus homólogos no Marrocos, vocês se apropriem ownership, se apropriem cada vez mais a agenda bilateral para cobrar mais dos governos dos dois países, em termos de acordos, de implementação de convênios assinados. Isso é muito, muito importante para criar essa interação entre os governos e os legislativos, porque é bom de assinar acordos, mas é muito melhor de implementá-los. Isso é porque
os amigos do Itamaraty estão, porque a gente tem uma mania nas chancelarias de assinar acordos demais com muitos países, mas o mais importante é de ver como implementá-los. Eu acho que o Marrocos e o Brasil temos esse potencial, essa determinação, esse engajamento dos governos de dar prosseguimento, de operacionalizar tudo que vai ser assinado entre os dois países. E, nesse respeito, eu acredito que o presidente Fernando Collor de Mello percebeu um compromisso claro por parte da Chambre de Conselho do Marrocos durante a visita oficial que o senhor efetuou em julho passado e também em novembro passado, quando o senhor foi convidado pela Académie du Royaume du Maroc para fazer a palestra inaugural de um ciclo de conferências sobre a América do Sul como horizonte do pensamento para Marrocos. Isso demonstra o interesse crescente do Marrocos para se abrir ao Brasil e à América Latina. O senador presidente também estão aguardando a confirmação da sua ida para Marrocos em mês de abril. Estão aguardando, mas eu falei, a priori, eu me permiti de confirmar já a sua participação. E, de uma maneira geral, senhor presidente, senhoras e senhores, eu acho que o ano 2017, já que estamos no mês de dezembro, foi um ano bastante rico e promissor no sentido de fortalecer a relação bilateral entre Marrocos e Brasil. E, além da dimensão parlamentar, marcada pela visita de Sua Excelência, pela criação do grupo de amizade aqui no Senado Federal, pela criação de um grupo homólogo na Chambre de Conseillers, além dessa dimensão parlamentar, como eu falei, as duas chancelarias tivemos consultas políticas, quando os embaixadores Abreu e Sobrera visitaram Marrocos foi em maio de 2017. Também, outro fato que, depois de uma parada, um stand-by de 9 anos, o Marrocos e o Mercosul retomamos negociações em novembro passado, aqui em Brasília. Aproveitamos da presidência pro tempore do Mercosul para retomar essas negociações. O objetivo é de chegar a um acordo daqui a um ano e meio para o acordo de livre comércio. Como o senhor Fernando Collor disse, na mídia marroquina, para a mídia marroquina e na Académie du Royaume du Maroc, não podemos ficar dando as costas. Isso é uma palavra muito importante, porque temos todo o potencial para erguer esse Atlântico Sul como um novo polo de crescimento dentro da economia mundial. Também, como eu falei antes, trabalhamos bastante para ampliar e enriquecer o marco jurídico, com a finalização de muitos acordos e convênios prontos a serem assinados durante a próxima visita do chanceler marroquino aqui ou numa outra oportunidade. Mas, de qualquer jeito, no decorrer de 2018, o acordo em matéria de cooperação e facilitação de investimentos, um acordo em matéria de defesa, um acordo em matéria de bitributação dos serviços aéreos e marítimos, um package de acordos em matéria de cooperação judiciária, extradição, transferimento de pessoas. E também, para destacar essa vocação global da nossa parceria, estamos envolvendo a ABCI, a Agência Brasileira de Cooperação, com a sua homóloga marroquina, para acrescentar cooperação técnica bilateral, mas também para pensarem juntos em parcerias, em cooperação triangular, triangular, junto aos países da África Ocidental, tanto onde o Brasil tem uma presença destacada, e também onde Marrocos tem bastante interesses, e há possibilidade, há espaço para que as duas agências trabalhem juntos com a África. Também um dos projetos mais promissores na área de cooperação técnica é
um MOU, Memorandum of Understanding, entre a Embrapa e o Ministério da Agricultura do Marrocos para desenvolver, para trocar expertise, né, sobretudo na agricultura da região semiárides. Né, semiárides. Também, por outro lado, a dimensão defesa é muito presente, porque, além desse acordo que já está pronto, uma comitiva marroquina de alto nível participou do LAD Defense, que aconteceu no Rio de Janeiro, no mês de maio passado. E há 2 semanas atrás, uma comitiva brasileira participou de um evento internacional em Marrakech sobre a área pesqueira. E justamente aproveitamos da ida da comitiva brasileira para fazer o go-between, para organizar um encontro dos brasileiros, do senhor Davison Souza. Ok. Oi, tudo bem. Foi virtual, um encontro que eu organizei, mas que muito obrigado de nos honrar, na área pesqueira, porque o Marrocos temos uma indústria pesqueira bastante evoluída. Eu acho que os 2 setores vão buscar como trabalharem juntos. Na esfera acadêmica, também, além da participação de Sua Excelência na Academia do Royaume do Marrocos no ciclo de conferências, na participação de Sua Excelência e também do presidente Fernando Henrique Cardoso, que me deu acordo de princípio de participar desses eventos. Estamos trabalhando para aproximar a Fundação Alexandre de Guzmán, FUNAG, com o Instituto Royal d'Études Stratégiques, é um think tank institucional que depende do Gabinete Real, para eles trabalharem juntos sobre um ouvrage coletivo, sobre um livro coletivo, né? O livro onde vai ter vários acadêmicos e universidades que vão pensar, refletir sobre a relação Marrocos-Brasil no horizonte de 2030, daqui a uns 15 anos, como o Brasil e o Marrocos poderiam enxergar esse horizonte. A partir de uma perspectiva estratégica, o Marrocos, que se envolve para desenvolver sua parceria com o Brasil, esse país, 2017 foi um ano muito importante para nós, porque acabamos de reintegrar a União Africana, depois de 30 anos e pouco, que ficamos de fora, apesar que o Marrocos foi o país fundador da Organização da União Africana, agora voltamos. E daqui a semana que vem, a priori, o Marrocos virará o 16º membro da ECOWAS, o bloco econômico da África Ocidental, o bloco econômico mais, para nós, o mais importante, porque tem um potencial muito grande de integração econômica e comercial. Também o Marrocos lançou, Sua Majestade o Rei Mohammed VI lançou esse projeto de gasoduto Nigéria-Marrocos, que vai modificar, metamorfose, que vai mudar, né, o mapa energético, né, econômico da África Ocidental. E também fizemos uma parceria na área de adubos e fertilizantes com a Etiópia, de valor de 2,5 bilhões de dólares, para que a Etiópia chegue à autossuficiência em termos de adubos e fertilizantes à horizonte de 2023. E outro aspecto muito importante, decisivo, foi esse ano, é que o Marrocos virou o primeiro país da África Ocidental a integrar a iniciativa chinesa One Road, One Belt. One Belt, One Road, OPOR. Isso é um fato muito importante. E ontem eu li que a China está convidando
a América Latina e o Brasil de integrar esse esquema de facilitação de comércio através de fortalecimento das infraestruturas para a facilitação do comércio. É uma iniciativa que nós achamos que vai modificar muito o mapa geoeconômico mundial daqui a uns 15, 20 anos. E o fato de o Marrocos integrar essa iniciativa chinesa vai fortalecer a nossa vocação afroatlântica, porque durante uns 30 anos o Marrocos se definia como país euro-mediterrâneo, que dava a primazia, a prioridade para as relações com a União Europeia, com o Mediterrâneo. Agora, além dessa vertente euro-mediterrânea, como porta-avião, é muito difícil de mudar, mas nossa vocação é de acrescentar mais nossa abertura africana para a África, o nosso continente de pertencimento, mas também junto ao Atlântico Sul. É aí que reside o interesse estratégico que o Marrocos e o Brasil juntos imaginem uma fisionomia nova para a geoeconomia do Atlântico Sul. Foi essas considerações, senhor presidente. Eu agradeço muito e, mais uma vez, para mim, como embaixador de Sua Majestade do Rei aqui no Brasil, é um grande motivo de satisfação ver o Senado Federal se interessar e se envolver para fortalecer essa parceria. Para mim, o lado bom, eu vou pressionar amigavelmente os conselheiros do Conselho do Reino do Marrocos de seguir a mesma dinâmica para essa apropriação da agenda bilateral e para fazer um cronograma bem visível para que 2018 seja marcada por visitas, troca de visitas e por uma apropriação cada vez mais dos parlamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, embaixador Nabil, e cumprimento a ministra Carla Barroso, que está presente, que representa o Ministério da Educação. Eu passo a palavra agora ao senador Fernando Collor. Senhor presidente Cristóvão Buarque, senhor embaixador do Marrocos no Brasil, embaixador Adhorri, senhoras e senhores, eu passarei agora a fazer a leitura do programa de trabalho sugerido pelo grupo de trabalho, pelo grupo que desenvolveu essas ideias, para oferecer aqui ao plenário desta reunião aos senhores senadores que compõem o Grupo de Amizade Brasil-Marrocos. É o seguinte o programa de trabalho. Atividades a serem desenvolvidas. Acompanhamento legislativo da tramitação de iniciativas de interesse para a relação Brasil-Marrocos, em particular as propostas de decretos legislativos para aprovação congressual de acordos bilaterais assinados pelos dois governos. Isso vai na linha do que acabou de dizer Sua Excelência, o embaixador do Marrocos. Por exemplo, nós estaremos recebendo aqui, senhor presidente Cristóvão Buarque, senhoras e senhores, estaremos recebendo, muito possivelmente, o primeiro-ministro, chefe de governo, El Othmani, do Marrocos, por ocasião da realização do oitavo Fórum Mundial da Água. E estamos também na expectativa da visita, senhor presidente, aqui ao Brasil, do senhor Nasser Bourita, ministro Nasser Bourita, das Relações Exteriores do Marrocos, também ao Brasil. Ele viria no último dia 9, mas, infelizmente, não foi possível. Então, são duas visitas muito importantes
E isso, antes de prosseguir na leitura do programa de trabalho, eu colocaria para o senhor presidente Cristóvão Buarque que talvez, neste momento, na vinda de uma dessas duas autoridades, seguramente em março, o primeiro-ministro ou um representante, um alto representante do governo marroquino estará aqui presente por ocasião do 8º Fórum Mundial da Água, que é um assunto que interessa muito ao Marrocos, que inclusive a Academia Real do Marrocos já fez um ano inteiro, se dedicou um ano inteiro ao estudo, à avaliação do fator água para o desenvolvimento mundial. Então, talvez nesse momento fosse aquele que nós poderíamos também trazer junto com o primeiro-ministro o grupo, se não todos os integrantes do grupo parlamentar Marrocos-Brasil, mas pelo menos uns 3 ou 4 representantes, para que nós pudéssemos fazer aqui logo uma reunião conjunta dos dois grupos de amizade, dos dois lados do Atlântico. Bom, em segundo lugar, propor a adoção de declaração ou votos de felicitação do presidente do Senado a seu homólogo marroquino em datas relevantes para o Marrocos. No caso, a festa mais relevante para o Reino do Marrocos é a festa do Trono, celebrada no dia 30 de julho. Depois, em terceiro ponto, uma reunião conjunta no Brasil com os membros do Grupo de Amizade Marrocos-Brasil da Câmara de Conselheiros do Marrocos. Seria essa a sugestão de aproveitar essa vinda do primeiro-ministro do Marrocos aqui ao Brasil, especificamente a Brasília. Quarta atividade a ser desenvolvida, segundo o programa de trabalho, a visita de cooperação parlamentar ao Marrocos em data a ser mutuamente acordada com os membros do grupo marroquino. Depois, a outra atividade, seminário sobre oportunidade, como já foi, inclusive, sugerido aqui pelo presidente da comissão, Cristóvão Buarque, seminário sobre oportunidades de comércio e investimentos que se abrem a empresas brasileiras no Marrocos, possivelmente em cooperação com a Câmara de Comércio Brasil-Árabe, né, que poderia participar, e, naturalmente, a Embaixada do Marrocos no Brasil. Apoiar a realização de estudos sobre temas de interesse para a relação entre o Brasil e o Marrocos. Por exemplo, rotas marítimas entre portos dos dois países, levantamento das já existentes e identificação de novas necessidades. Isso aproveitando a questão de discussão em torno do Atlântico Sul, que é uma área que nós deixamos tanto do lado da África como do lado da América do Sul, da América Latina, um pouco de lado, né, nas últimas décadas. Eu acho que é o momento, e foi isso que eu disse no Marrocos, a que se referiu o senhor embaixador, que já estava na hora de nós deixarmos de nos dar as costas, a América do Sul, a América Latina, de costas para a África, né, e não procurarmos fazer com que o Atlântico Sul seja uma argamassa, um elo de ligação, de vinculação para melhorar o nosso comércio, para melhorar as nossas atividades multilaterais, enfim. Então, essa sugestão que é feita sobre as rotas marítimas entre os portos dos dois países, com o levantamento da já existente identificação de novas necessidades, é parte integrante desse interesse. Depois, atividades para promoção e valorização do patrimônio de memória cultural compartilhada entre os habitantes de Marzagão, no Amapá, e de El Jadida, que é a antiga cidade de Marzagão, no Marrocos. Quer dizer, essa cidade, lá o Marquês de Pombal, em Priscas Eras, exportou todos aqui para o Brasil e eles se instalaram no Amapá e fundaram uma cidade que se chama Marzagão, que é a antiga cidade de Marzagão, no Marrocos, que agora se chama El Jadida.
Promoção do intercâmbio de experiências legislativas entre o Senado Federal Brasileiro e a Câmara de Conselheiros do Marrocos. Promoção de iniciativas voltadas para a difusão do conhecimento. Isso aí diz muito de perto respeito ao presidente da comissão, senador Cristóvão Buarque. Promoção de iniciativas voltadas para a difusão do conhecimento recíproco entre os dois países. Como exemplo, a publicação pela Gráfica do Senado de tradução para o português de um ou mais livros clássicos da história do Marrocos. Uma seleção de títulos poderia ser feita em consulta com a Embaixada do Marrocos no Brasil. E, do mesmo modo, poderia, com isso aqui era uma agenda proposta por nós, isso vai também à deliberação depois da Chambre de Conseillers, e talvez a Chambre de Conseillers pudesse fazer o mesmo lá no Marrocos, em relação à história do Brasil. Não é que nós sugeriríamos, o presidente da comissão sugeriria alguns títulos, e eles traduziriam para o árabe e divulgariam no Marrocos. A promoção de inclusão de informações, esse é um outro item da proposta de trabalho. Promoção de inclusão de informações relativas ao Marrocos na programação da TV Senado. Exemplo, um documentário sobre a história do Marrocos. Iniciativas como essas poderiam ser realizadas em coordenação com a Embaixada do Marrocos, aqui também em Brasília. Organização de exposição de arte, pintura, fotografia marroquina em espaço nobre no prédio do Senado Federal, como nós já fazemos aqui, né? Tem tantas exposições, poderíamos organizar uma exposição de arte, pintura, fotografia marroquina, enfim, artesanato, no Salão Nobre, no Espaço Nobre do Senado Federal. E as atividades, a última sugestão é que as atividades de promoção cultural contem sempre com o apoio e a participação da Embaixada do Marrocos no Brasil. Então, esse, senhor presidente da Comissão Brasil-Marrocos, senador Cristóvão Buarque, este é o programa de trabalho com as atividades sugeridas para que sejam desenvolvidas pelo grupo de trabalho, não só pelo grupo de amizade, não somente do Brasil, mas também do Marrocos. E eu peço a Vossa Excelência que leve isso à deliberação do plenário para, sendo aprovado, nós encaminharmos depois à Chambre de Conseillers para que faça também essa leitura lá e delibere sobre essas atividades a serem desenvolvidas. Obrigado, senador Collor. Eu creio que podemos fazer a votação desse em breve, contando, inclusive, agora com a presença do senador Anastasia. Mas antes eu vou passar a palavra aos nossos convidados, os que quiserem fazer uso da palavra, começando pelo embaixador Luiz Henrique Sobreira Lopes, que eu tenho a honra, senador Collor, de dizer que foi meu aluno no Instituto Rio Branco. Verdade. Muito obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente Fernando Collor, excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, presidente deste grupo de amizade parlamentar Brasil-Marrocos, excelentíssimo senhor Nabil Adhouri, embaixador do Reino do Marrocos em Brasília, meu caro amigo, caros embaixadores, senadora Anastasia, caros colegas, todos, para mim é uma grande honra poder apresentar aqui a visão do Itamaraty sobre as relações do Brasil-Marrocos por ocasião desta segunda reunião do Grupo de Amizade Parlamentar Brasil-Marrocos. Em primeiro lugar, é importante registrar que as bases do nosso relacionamento com o Marrocos são muito antigas e vêm ainda do século XIX. Em 1863, o Brasil criou o Consulado do Brasil em Tânger. E, em 1906, pouco tempo depois, criou-se a primeira embaixada não residente do Brasil no Marrocos e o primeiro diplomata brasileiro pôde apresentar credenciais ao sultão Moulay Abdelaziz do Marrocos naquela época. Mais adiante, quando da independência do Marrocos, em 1956, Brasil e Marrocos trataram de restabelecer os contatos diplomáticos imediatamente, restabeleceram as relações diplomáticas e, em 1961, abriu-se a primeira embaixada do Brasil em Rabat, residente desta vez.
Bom, esses laços tradicionais representam o importante ativo para o relacionamento na medida em que fornecem um enquadramento histórico para os esforços de aproximação entre os dois países. Quando representantes do Brasil e do Marrocos se reúnem em qualquer âmbito, em qualquer nível, percebem imediatamente a grande afinidade que existe de posições, de visões, de princípios entre os dois países. A amizade é natural. Nós temos, com base nessa sólida amizade, conseguido manter um fluxo de visitas de alto nível entre os dois países muito intenso. Praticamente todos os anos recebemos ou enviamos ao Marrocos autoridades do mais alto nível de todos os poderes institucionais, e temos conseguido também manter um intercâmbio comercial significativo, em volume significativo entre os dois países, e o diálogo político tem sido mantido também com grande fluidez. Gostaria de citar como dois marcos recentes, relativamente recentes, do nosso relacionamento bilateral, a histórica visita do rei Mohammed VI ao Brasil, em 2004, ocasião em que se acordou com o Marrocos a retomada das negociações entre o Marrocos e o Mercosul, entre outros muitas iniciativas que foram anunciadas durante aquela visita. E, mais recentemente ainda, no ano passado, a visita do então chanceler Mauro Vieira a Rabat, a partir de quando foram lançadas diversas iniciativas bilaterais e nas negociações de acordos bilaterais que hoje, em particular nos domínios da defesa e da cooperação jurídica, como já havia mencionado o embaixador, e que são áreas de interesse mútuo prioritário. Durante essa visita do ministro Mauro Vieira, o Marrocos formalizou pela primeira vez o apoio do país ao pleito brasileiro por assento permanente em um Conselho de Segurança da ONU reformado. Em seguida a essa visita, e como seguimento da visita, as duas chancelarias têm mantido sempre em estreita coordenação iniciativas e ações que possam dar continuidade ao aprofundamento das já excelentes relações que unem o Brasil ao Marrocos. Eu pude constatar, verificar essa coincidência de visões quando participei, conforme havia mencionado o embaixador Adrohi, de reunião do mecanismo de consultas políticas Brasil-Marrocos no início do ano em Rabat. Um âmbito muito especialmente, que tem apresentado especial progresso no âmbito do relacionamento bilateral é o interparlamentar. Esta reunião aqui, e eu aproveito para transmitir meus cumprimentos aos integrantes do grupo pela aprovação tanto do plano de ação quanto deste programa de trabalho, que, como não poderia deixar de ser, vai trazer contribuição muito especial para o aprofundamento e para o aperfeiçoamento das nossas relações bilaterais. Especialmente, eu gostaria de sublinhar esse primeiro ponto do programa de trabalho, que é o acompanhamento da tramitação dos acordos que devem ser proximamente, conforme já anunciou o embaixador, assinados entre o Brasil e o Marrocos. Há pelo menos 2 ou 3 que podem ser assinados imediatamente por ocasião de uma próxima visita de alta autoridade, seja lá ou aqui. Esperamos que possa ser a próxima visita do chanceler Burrita ao Brasil, mas também há outros inúmeros, há quase 10 acordos que estão em negociação entre o Brasil e Marrocos e que podem ser concluídas a qualquer momento, em todas as áreas de nosso interesse mútuo. Um aspecto que não chegou a ser mencionado aqui, mas que é importantíssimo também, é o do relacionamento entre as sociedades do Brasil e do Marrocos. Um fator muito positivo para promover esses contatos tem sido os voos
que a Royal Air Maroc tem mantido com frequência entre o Brasil e, inicialmente, apenas São Paulo, mas agora também o Rio de Janeiro, desde 2013, e que certamente tem contribuído muito para esse intercâmbio de turistas entre o Brasil. Não só os voos, mas também o fato de que nós não exigimos entre nós, reciprocamente, vistos para turistas. Então, isso facilita muito os deslocamentos e as visitas de turistas. Só para citar o exemplo mais recente, no ano passado, o Marrocos recebeu cerca de 32 mil turistas brasileiros e milhares de turistas marroquinos, eu acho que cerca de 5 ou 6 mil, estiveram no Brasil no mesmo período, no ano passado. Um outro domínio que precisa ser desenvolvido para traduzir justamente a excelência das relações políticas entre os dois países é o domínio econômico comercial. Nós tivemos no triênio 2011-2013 níveis de intercâmbio comercial de cerca de 2 bilhões de dólares por ano, o que tornou o Brasil o terceiro principal cliente das exportações marroquinas e pôs o Marrocos na terceira posição entre os parceiros comerciais brasileiros na África. Houve, enfim, por fatores exógenos às nossas relações, houve diminuição desse fluxo de comércio nos últimos anos por conta de redução dos preços internacionais de commodities como o fosfato e o açúcar e até mesmo por conta da crise da nossa profunda recessão aqui no Brasil, mas, aos poucos, esse comércio começa a se recuperar e é importante mencionar que só nos 10 primeiros meses deste ano nós já alcançamos novamente a cifra de 1 bilhão e 200 milhões de dólares no comércio bilateral, o que já se aproxima de novo dos patamares daquele triênio que foi muito especial entre nós no campo econômico comercial. Eu não quero me estender muito, mas eu gostaria de chamar a atenção para 3 ações que estão em andamento e que podem contribuir para a intensificação dessas relações na área econômico-comercial. A primeira é a intensificação do número de missões empresariais, de seminários e eventos empresariais que têm sido promovidos entre 2013 e 2017. Nós mandamos para o Marrocos 4 missões comerciais e empresariais que participaram de diversas atividades e certamente terão muitas oportunidades a explorar por conta do intercâmbio de entendimentos com seus colegas no Marrocos. Outra medida, e essa já foi mencionada aqui, é a retomada das negociações entre o Marrocos e o Mercosul para a conclusão de um acordo de livre comércio. Como disse o embaixador, nós já tivemos uma primeira reunião no contexto dessa nova etapa aqui em Brasília no mês de novembro, que acaba de terminar. E a terceira medida, também para contribuir para esse avanço no relacionamento econômico-comercial, é a conclusão das negociações para a assinatura do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, também já mencionado pelo embaixador, e que, dependendo do momento em que seja assinado, e esperamos que seja muito proximamente, poderá tornar o Marrocos o nosso primeiro parceiro árabe a vir a assinar esse novo acordo, esse novo modelo de acordo de investimentos. Enfim, as visitas para o ano que vem foram mencionadas pelo presidente Fernando Collor. Temos realmente a expectativa de receber aqui não só o chanceler do Marrocos, mas também uma delegação de alto nível, provavelmente, como disse o presidente, chefiada pelo primeiro-ministro, que virá participar do Fórum Mundial da Água, do 8º Fórum Mundial da Água. São ocasiões que certamente propiciarão a ocasião para a assinatura desses acordos já negociados e, enfim, teremos também ainda muitas ocasiões para continuar e concluir as negociações
dos demais acordos já aqui citados. Eu tenho certeza que a concretização de todas essas iniciativas, juntamente com a maturação das ações já em curso nesse domínio econômico-comercial, teremos bons motivos para considerar que o relacionamento do Brasil com Marrocos se encontra, de fato, no caminho de tornar-se uma verdadeira parceria global. Obrigado. Obrigado, embaixador. Um relatório e tanto das nossas relações, senhor embaixador. Eu consulto o embaixador Marcelo Bamba, se quer fazer uso da palavra, e, ao mesmo tempo, convido o senador Anastasia para nos fazer companhia na mesa. Tem certeza? Tá bom, senador. Mas, se quiser usar a palavra a qualquer momento, inclusive agora. Embaixador, o senhor permite que o senador fale antes? Até porque o senador Anastasia, aqui de todos nós, talvez seja o que melhor conhece de história. Muito obrigado, senhor presidente, senador Cristóvão, agradeço muito a gentileza, peço escusas ao eminente embaixador, já tinha falado pela manhã o presidente Collor, que essa quinta-feira está um pouco atípica, tendo em vista o próximo encerramento da sessão legislativa, então muitos eventos se concentraram nessas últimas 2 semanas. Mas não poderia deixar de passar aqui para saudar, cumprimentar o nosso presidente Collor pelo relatório perfeito, está feito de maneira clara, como água, translúcida, como, aliás, caracteriza o trabalho de Vossa Excelência, como sempre, muito pormenorizado, detalhado e cuidadoso. Então, o Grupo de Amizade tem aqui um programa de trabalho muito bem posto e, após ouvir o embaixador no seu relato completo, então, acho de fato que não há muito a aditar ao que foi dito. Então, somente renovar meu empenho pessoal e nosso trabalho em estarmos juntos no grupo de trabalho, aproximando ainda mais Brasil e Marrocos, cuja amizade, como aqui foi dita, já é praticamente mais que centenário. Então, fico muito feliz de aplaudir a iniciativa, cumprimentando o presidente Cristóvão, que é, ao contrário, nosso grande mestre, aliás, professor do Rio Branco, e por isso mesmo, nosso professor permanente nas artes e nos assuntos diplomáticos. Muito obrigado, cumprimento o embaixador, a todas as senhoras e os senhores, e continuo trabalhando firme no grupo parlamentar entre o Brasil e o Marrocos, sob a presidência do senador Cristóvão, mas sempre com orientação do presidente Collor, que é o nosso presidente dessa comissão, Relações Exteriores, e o faz com denodo e com brilho que lhes são característicos. Muito obrigado. Obrigado, senador Anastasia. Então, embaixador Marcelo. Muito obrigado, excelentíssimo senador Cristóvão Buarque, excelentíssimo senador Fernando Collor, Sua Excelência o embaixador Nabil Adog. Eu serei muito breve, até porque a explanação do embaixador Adog foi muito completa e muito profunda, e também a do embaixador Sobreira Lopes, apresentando os dois lados aí da perspectiva sobre essa relação entre Brasil e Marrocos. Eu vou, portanto, ser muito breve e não vou colocar nenhum tema novo, mas fazer mais bem um comentário sobre 4 áreas específicas que nós reputamos importantes nas relações com o Marrocos, do ponto de vista da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Eu acho que uma área que muitas vezes é negligenciada, mas, senador Cristóvão Buarque, o senhor sempre é um propositor de maior atenção, é a área da cooperação educacional. Nós já tivemos uma cooperação internacional, uma cooperação educacional, muito robusta com o Marrocos. Muitos alunos marroquinos já vieram estudar no Brasil. Nós temos 2 programas ambiciosos de cooperação educacional no Brasil, o PEC-G, o PEC-PG, nos quais participam alunos de muitos países, e eu acho que essa cooperação na área da educação é fundamental pelos dividendos que ela gera em termos de conhecimento recíproco. A pessoa
um estrangeiro que vem estudar no Brasil, que aprende a falar o português, a exemplo do excelente português do embaixador, é alguém que vai conhecer e entender o Brasil melhor e ter condições de se tornar um multiplicador nessa relação. Então, eu acho que uma das vertentes a qual nós temos que dar atenção, segundo nosso pensamento lá na SAI, é essa vertente da cooperação educacional. Então, incorporar, aliás, eu parabenizo os senadores pela aprovação aí do plano de ação, que eu acho que é um plano de ação ambicioso, se ele for cumprido, vai contribuir de maneira substancial para essa relação. O papel do Senado Federal é sabido e é muito importante, é vital na condução das relações exteriores do país e, portanto, esse plano de ação tem grande importância. Então, essa primeira área, a área da educação. Há uma outra área que já foi mencionada aqui, mas que eu acho que vale sempre a pena voltar a falar sobre isso, é a área comercial. As tratativas com o Mercosul, a retomada das tratativas com o Mercosul, são uma notícia alvissareira. Vale lembrar que o Marrocos é a 5ª economia da África, se não me engano, né? Tem os dados certos? Terceira? Melhor ainda, então. É terceira economia da África, quer dizer, é um parceiro importante, é um parceiro relevante. Nós estamos com uma grande convergência de opinião nessa área. O Brasil busca liberalizar a sua economia, o Marrocos também segue no caminho da liberalização, e eu acho que nunca é demais reforçar a importância da conclusão de acordos nessa área, da continuação das tratativas com o Mercosul, do acordo de investimentos. Tudo isso vai nos ajudar internamente aqui no Brasil e vai certamente ser benéfico para o Marrocos. E o nosso Senado Federal tem um papel importante a desempenhar em toda essa questão dos acordos internacionais e das tratativas nessa área. Um terceiro aspecto, o aspecto da defesa. O Marrocos faz, de certa forma, parte do nosso entorno estratégico, porque para nós é extremamente importante o que acontece no Atlântico, o Atlântico declarado como zona de paz e cooperação, né? O Brasil dá muita importância para isso é importante sob vários ângulos para nós, e eu tenho a impressão que, como o próprio embaixador mencionou, o Marrocos também está num movimento convergente de valorizar mais essa área também, né? Nós estamos aprendendo cada vez mais de que nós temos que olhar para o lado também, não apenas lá para cima, para a Europa, né? Então, uma cooperação robusta na área de defesa, e aí, evidentemente, nós não falamos em construir canhão, em essas coisas, mas falamos em diálogo, em estabelecimento de mecanismos de conhecimento mútuo, de entendimento nessa área de defesa, para realmente reforçar essa questão de tornar essa região cada vez mais pacífica e cada vez mais apta a uma cooperação para o que importa, que é o desenvolvimento. E o último assunto, e aí com isso eu encerro, e não é o assunto menos importante, é a questão da cooperação trilateral. Nós já estivemos servindo no exterior, o presidente Fernando Collor presidiu a minha sabatina para o Suriname, aliás, presidiu minha formatura no Rio Branco também, e nós sabemos, então, que no momento em que a nossa cooperação no Brasil enfrenta dificuldades de ordem orçamentária, problemas muito sérios, a mobilização, a sinergia com outros países pode ser vital para que as coisas consigam acontecer. Nós temos exemplos com outros países, com Chile, com Nova Zelândia, e eu acho que o Marrocos, pela sua posição na África, né, pelo seu conhecimento na região, pelos seus contatos, pode ser um catalisador para essa cooperação na África, que é uma prioridade
brasileira. Então, eu vejo esse vetor aí como importantíssimo. Como é que nós podemos juntar forças para potencializar os efeitos da nossa cooperação Sul-Sul e vencer as barreiras que se encontram no momento. Era isso, muito obrigado novamente, felicitações. Obrigado, embaixador. Eu passo a palavra ao senhor José Guilherme Leal, que aqui representa, é auditor fiscal federal da Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e aqui tem um papel importante, porque um dos itens da nossa relação é o setor de comércio de laticínios, não é isso, embaixador? Obrigado, senador Cristóvão. Cumprimentar o senador Fernando Collor, embaixador Nabil, todos presentes, senador Anastasia. Eu estou representando o secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Rangel, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, né? Nós queríamos colocar aqui o Ministério da Agricultura, né, e a Secretaria de Defesa Agropecuária à disposição desse trabalho que está hoje sendo consolidado, para que a gente possa contribuir nas questões relacionadas a que envolve os acordos internacionais em termos dos controles sanitários, fitossanitários, de qualidade dos produtos e a inspeção dos produtos de origem animal, vegetal e insumos, para a facilitação do comércio e a intensificação do comércio de produtos agropecuários e também de insumos, né? Foi falado aqui, embaixador, de vários produtos, né? Nós devemos, temos como grande importância a importação de rocha fosfatada e fertilizantes fosfatados do Marrocos para a nossa agropecuária. O Brasil é dos grandes produtores agropecuários, um país que cultiva em áreas extensas, que tem baixa fertilidade do ponto de vista químico, então o fornecimento desses fertilizantes ele tem, ao longo desses anos, contribuindo para o desenvolvimento da nossa agropecuária, e a gente entende que, inclusive, pode ser intensificado do ponto de vista que nós não somos autossuficientes com fertilizantes fosfatados, né? Em relação às oportunidades também que estão colocadas no plano de trabalho, a gente entende também que alguns produtos, como, por exemplo, o azeite de oliva, né, que o Brasil tem tido aí um crescimento constante, a gente sabe que existe a produção importante no Marrocos, isso pode ser trabalhado, e assim também como, inclusive, a possibilidade de intercâmbio técnico. Nós estamos iniciando de uma forma mais expressiva a produção de oliveiras aqui, e como existe uma tradição no Marrocos, até em termos de cultivares, isso pode ser também colocado, né? Então, nós colocamos a nossa secretaria à disposição para que se possa detalhar e estabelecer aí os requisitos necessários para a facilitação do comércio de produtos agropecuários. Obrigado, doutor José Guilherme Leal. E passo a palavra ao senhor Davison Franklin de Souza, que creio que chegou há pouco do Marrocos, não é fato? Verdade, senador. Obrigado, senador Cristóvão Buarque, presidente Fernando Collor, do qual também saliento que, além de conhecedor dos problemas e dos desafios da pesca, também é um grande auxílio nosso, inclusive com emendas parlamentares que possam nos ajudar a reerguer o setor pesqueiro. Senhor embaixador Nabil, eu realmente acabei de vir desse país maravilhoso, estou com saudade da comida, do povo, enfim, de tudo o que nós aprendemos nesse imenso país. Em seu nome eu quero saudar todo o corpo diplomático, tanto brasileiro como marroquino que se encontra aqui, bem como todos os funcionários. Como foi salientado em suas palavras, tão amplas as ações que podem acontecer no nosso país, nós temos também esse setor tão importante que é o pesqueiro e aquícola. Nessa reunião que vi agora do Comitê Internacional de Regulamentação da pesca do atum no Atlântico, nossos países juntos, inclusive, elegeram um novo secretário executivo desse órgão, africano. E isso é extremamente importante porque o Brasil e os países africanos fizeram uma verdadeira revolução nas cotas de pesca do atum. Estamos falando de um negócio bilionário. Nossos países, estrategicamente, estão muito bem posicionados.
tive uma reunião, inclusive, com a secretária lá nacional do setor de pesca e aquicultura, inclusive articulado pela embaixada, sua embaixada aqui no Brasil e a embaixada brasileira, muito profícua, para que possamos adentrar também dentro desse assunto do agronegócio como aquele que tem sido, no mundo inteiro, destacado como aquele que mais tem crescido. É estratégico para nós, ouvir o embaixador também extremamente importante que nas ações estratégicas entre os nossos países, a pesca e a aquicultura também seja um ponto primordial. A exemplo, como a reunião que tivemos ontem na CAMEX, apesar do Brasil temos um grande desafio com o fomento, com o crescimento da produção pesqueira e aquícola, mas existem áreas, existem lacunas onde nós temos que ter esse cuidado nas relações internacionais, e principalmente com o comércio. E eu destaco a sardinha. O Brasil, hoje, com alguns problemas, nós temos alguns problemas sérios e a nossa indústria desabastecida. Então, estamos hoje procurando uma abertura maior para a importação da sardinha e, com certeza, Marrocos, que já tem um grande papel, tenho certeza que o fará ainda mais forte nessa abertura. Então, desde já, falar ao nosso desejo, o desejo da Secretaria, de todo o nosso corpo técnico do país, em fortalecermos essas ações, algo que podemos trabalhar, inclusive, muito forte com a pesca do atum. E eu tenho certeza que nesse trabalho, esse grupo de amizade Brasil-Marrocos, esse setor que é o que mais cresce no mundo dentro do agronegócio, já é a proteína mais comercializada no mundo, ainda é um grande desafio para os nossos dois países e nós temos algo, e Marrocos também, onde juntos podemos, com os dois países, construir uma nova história para a pesca e aquicultura na nossa relação. Então, muito obrigado e que Deus nos ajude nesse desafio. Obrigado. E passo a palavra à ministra Carla, quer fazer uso da palavra, representando o ministro da Educação. Boa tarde, senhor senador. Boa tarde, senhor Fernando Collor, senhor senador Anastasia, meus colegas embaixadores. Eu trouxe, então, algumas propostas que eu acho que a gente podia eventualmente explorar no relacionamento bilateral. Né? Uma delas tem a ver com a articulação no que diz respeito à Agenda 2030. Né? Como o senhor bem sabe, o ODS número 4, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, diz respeito à educação. O Brasil, ele é o representante do GRULAC no Comitê Diretivo do ODS número 4 na Unesco. Dentro desse comitê diretivo, o que está sendo estudado são dois temas. Os indicadores, que vão levar à análise da consecução ou não desses objetivos, né? E o outro, que eu suponho que seja igualmente importante para os nossos dois países, que tem a ver com financiamento à educação, inclusive o financiamento internacional à educação, quando for o caso, né? Então, essa seria uma primeira proposta, embaixador, que eu faria, de que houvesse uma articulação. A gente está à disposição no Ministério da Educação. No Ministério da Educação é a secretária executiva que foi eleita para o comitê diretivo e nós, então, estamos à disposição. A próxima reunião acontece em fevereiro do ano que vem em Paris. O segundo tema tem a ver com o que já falou o embaixador Baumba, que é o PEC-G e o PEC-PG. Não é? Então, o Brasil tem há mais de 50 anos esses dois programas, o Programa de Estudantes Convênio de Graduação e o Programa de Estudantes Convênio de Pós-Graduação. O Programa de Estudantes Convênio de Graduação, ele é financiado pelo Ministério das Relações Exteriores e o de Pós-Graduação pela CAPES, que é uma das autarquias do MEC, e pela CESU, que é a Secretaria de Ensino Superior do MEC. Ocorre que, embora o Marrocos seja um dos países que pode se candidatar às vagas no marco do programa, ele não tem se candidatado. Então, recentemente, nós recebemos, em 2016, uma candidatura de um estudante marroquino que veio e ficou 1 ano estudando português no Cefet de Minas. E, se passar na prova de português, começará a estudar no ano que vem letras, português e inglês, na PUC de Minas. Então, essa é uma oportunidade que nós temos. Existem vagas disponíveis, o que não existe é um número grande de candidaturas. E aí vem a terceira proposta. Por que a gente não tem mais candidaturas? Porque, para se candidatar, os estudantes têm que comprovar que falam português.
não é? E o Brasil ele tem uma comprovação internacional dessa fluência que se chama CELP-BRAS, que é como o TOEFL e IELTS no que diz respeito ao inglês, no que diz respeito ao português brasileiro, né, de modalidade brasileira, é o CELP-BRAS. E não há posto aplicador do CELP-BRAS no Marrocos. Então, o que acontece? O candidato ele tem que vir ao Brasil, cursar português, fazer a prova no Brasil e, se passar, começar as aulas. Então, uma proposta que eu tomo a liberdade de fazer ao senhor, embaixador, é que procuremos identificar em conjunto um posto aplicador possível do CELP-BRAS no Marrocos. Eu tive conversando com os nossos colegas da embaixada lá ontem e eles me mencionaram uma universidade que se chama Mohammed V, que eventualmente poderia ser um posto aplicador do... pois então, do CELP-BRAS, o que, sem dúvida nenhuma, aumentaria a possibilidade de termos mais candidatos do Marrocos. Outro tema que me foi mencionado pelos nossos colegas lá na nossa embaixada em Rabat é o leitorado. Atualmente não existem leitorados brasileiros no Marrocos. Esse é um programa que é levado em conjunto pela CAPES, né, que é uma das autarquias do MEC, e pelo Ministério das Relações Exteriores. Atualmente ele está sendo reformulado por questões orçamentárias, mas nada impede que nós busquemos identificar também um possível local onde esse leitorado pudesse ser estabelecido e possíveis candidatos, porque a candidatura é feita individualmente, para que, eventualmente, quando esse programa possa ser retomado, a gente possa, então, lançar um leitorado para o Marrocos. E o último tema, né, que eu gostaria de mencionar, o Brasil atualmente ele está na presidência pró-tempore da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. A reunião de ministros da Educação vai acontecer em Salvador em março do ano que vem. Um dos temas que o Ministério da Educação erigiu como prioritário na sua presidência pró-tempore foi o ensino da língua portuguesa. E nós temos um desafio no ensino da língua portuguesa na CPLP, porque, embora ela seja o pináculo ali da CPLP, a língua portuguesa ela tem diferentes estatutos dentro dos países da CPLP. Então, em alguns lugares ela é a única língua, é a língua oficial, em outros ela está num processo de multilinguismo, que a gente chama, em outros lugares ela é uma língua segunda. Não é? Então, nós trabalhamos com isso e estamos buscando, junto com o ILP, que é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, instituir formatos para que a gente possa estabelecer currículos comuns para o ensino do português nessas diferentes situações. E, segundo eu conversei com os nossos colegas da embaixada ontem, eles me disseram que existe um desafio parecido no Marrocos, que tem a ver com o fato de que a língua clássica que é estudada nos colégios nem sempre reflete a língua cotidiana das crianças e que isso gera uma dificuldade não sei se enfim, gera uma dificuldade no aprendizado e depois nos resultados. Então, eu tomaria liberdade, se o senhor julgar que é o caso, de, eventualmente, nós buscarmos também explorar algum tipo de trabalho conjunto nesse sentido. Obrigada. Obrigado, ministra. Eu passo agora à parte final do nosso encontro, que é a aprovação pelos senadores presentes do programa que foi lido pelo presidente Collor, senador Collor, e da abertura de um documento que será enviado ao presidente e os senhores senadores, senhoras senadoras, que diz o seguinte: considerando a aprovação pelo Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos do Senado Federal do Plano de Ação proposto pelo Grupo Congênere da Câmara de Conselheiros do Marrocos, assim como o também aprovado Programa de Trabalho sugerido pela parte brasileira, e tendo em vista a sugestão pelo lado marroquino da assinatura de um memorando de entendimento e cooperação entre o Senado Federal e a Câmara de Conselheiros, o Senado Federal Brasileiro e a Câmara de Conselheiros marroquina, propõe aos membros do Conselho Parlamentar Brasil-Marrocos a deliberação da seguinte minuta de memorando de entendimento e cooperação entre as duas casas, a ser assinado pelos respectivos presidentes, o presidente do Senado, o presidente da Câmara,
da Câmara de Conselheiros do Marrocos, em local e data a serem acordados. A minuta tem 8 artigos em 3 capítulos. E eu dou como lida, porque é um documento razoavelmente longo, onde dá todos os dados de como será a função. Se for aprovado, como eu espero aqui, será enviado ao presidente Eunício para que ele envie ao seu contraparte no Marrocos. Então, eu submeto aos senhores senadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado, então, o programa e a minuta do Memorando de Entendimento e Cooperação. Eu quero agora agradecer mais uma vez a participação de todos os presentes. Senhor senador, com muito prazer. Não sei se cabe pela ordem. Cabe pela ordem, sim. Mas, me desculpe, eu gostaria, antes do encerramento dos trabalhos por Vossa Excelência, de solicitar a Vossa Excelência que permita, seja incluído na ata dos nossos trabalhos do dia de hoje, o artigo que foi escrito por Sua Excelência o embaixador Adrohi no jornal O Globo, no mês de novembro passado, sob o título Olhar para o Marrocos e o Mundo. Acordo de livre comércio com o Mercosul vai permitir uma maior articulação empresarial dentro da África. Então, eu pediria a Vossa Excelência que determinasse a inclusão na ata dos nossos trabalhos desse artigo assinado pelo embaixador do Marrocos no Brasil, o embaixador Adrohi. Presidente Collor, não apenas acato como mesa, como agradeço a sua iniciativa pela inclusão desse artigo do embaixador Nabil Adrohi. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todas as senhoras e senhores senadores, senadoras e representantes dos ministérios, todos que aqui presentes, especialmente ao embaixador Nabil, ao embaixador Luiz Henrique, ao embaixador Marcelo Bambá, ao senhor José Guilherme Leal, ao senhor Davison Franklin, à ministra Carla Barroso e a cada um dos que aqui estiveram. Antes do encerramento, gostaria de propor a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião para fins de publicidade no Diário do Senado Federal. Senhoras e senhores senadores que estejam de acordo com a dispensa da leitura, permaneçam como se encontram, está aprovada. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente reunião.